Deixe aberto sua Bíblia. 1 Reis, capítulo 2, a partir do verso de número 1. Enquanto você abre, eu chamo a tua atenção novamente aqui à frente. Semana passada, eu, Gabriel Arantes e a sua esposa Débora, tivemos no acampamento Batista, em Rio Bonito, no acampamento de promotores de missões. Ali conhecemos uma irmã chamada Nilda, que é promotora de missões mundiais na PIB de Teresópolis, no Alto da Serra. Seus cabelos grisalhos, seus olhos azuis, elegância vista naquela mulher, serva de Deus, alegre com a sua blusa de missões, porque fazia a vontade de Deus. Desceu na serra, ou a serra de Kombi, pois ela havia organizado uma caravana junto com aqueles irmãos ali. São anos dedicados a esta obra em encorajamento à sua igreja local, em obediência ao seu rei. O que me chamou a atenção na vida dessa mulher, ao sentar com ela ali na mesa e almoçar e ter um tempo de conversa com ela, foi que não se via em seus olhos cansaço algum. Quantos anos tinha essa irmã? 81 anos de idade. Irmã Nilda. O que poderíamos pensar a respeito do final de nossa vida? De coisas que traçamos e esperamos alcançar como objetivo final. A brevidade da vida do homem deve ser constantemente lembrada em nossas vidas com as seguintes palavras das Escrituras que se encontram em Salmo 91, 3. Tu fazes o homem voltar ao pó e dizes, voltai, filho dos homens. Do pó viemos, ao pó retornaremos. Mas o que temos alcançado durante todos os dias de nossa vida, ou melhor, o que temos deixado para as futuras gerações? A Bíblia ainda nos orienta com a verdade. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Conforme vimos semana passada, a tranquilidade de Davi, diante de tudo que aconteceu e nos momentos finais de sua vida, não se resume em nenhum momento em omissão. Pelo contrário, a vida de Davi está segura nas mãos daquele que havia prometido um rei para sempre, um trono para sempre. Davi continuaria seguro nessa promessa e o patriarca real descansou, na verdade, que havia paz e segurança daqui para frente. E se tratando das promessas de Deus, meus irmãos, elas não podem falhar em nenhum momento em seu cumprimento último. A soberania de Deus jamais pode ser abalada. Perceba, a história de redenção do povo de Israel não está nas mãos de Davi. Ainda que ele tenha sido um instrumento usado nas mãos de Deus, ela está no controle de Deus. E nenhum outro rei por essa terra que assim passou. Havia os tronos de Judá e de Israel na terra, como seus reis que se assim sucederam. No entanto, há um trono no céu e há um rei reinando. Eclesiastes, o próprio Salomão vai dizer, gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. Deus mantém o controle de todas as coisas. Deus mantém seguro a história da redenção do povo e a nossa história de vida. Mas continua a perguntar, que conselhos você daria nos últimos dias de sua vida? Talvez para alguns isso não é pensamento agora, mas é bom a gente já ir se preparando. Que conselhos deixaríamos para as gerações futuras, para os nossos filhos, para aquelas pessoas tão queridas perto de nós? Pastor Miguel, semana passada, falou a respeito da velhice. Nessa manhã eu falo diretamente sobre a morte. Mas a morte para os crentes não é mais o problema, pois cantamos também semana passada, ainda que morramos, para sempre viveremos. Lembro-me do apóstolo Paulo, nos últimos dias de sua vida, dando conselhos a um jovem chamado Timóteo. Timóteo, pregue a palavra. Está tempo e fora de tempo. Já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o dia da minha partida. Paulo ainda está preocupado com o serviço cristão. Paulo está enviando ainda Tíquico a Éfeso, e ele vai dizer, o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse proclamada e todos os gentios a ouvissem. Assim como o apóstolo Paulo não termina fracassado, arrependido por tudo que fez, e assim deve ser a nossa caminhada cristã, ele termina alegre, pois ele aguarda uma coroa da vida, não só ele, mas a todos que amam a vinda última de Cristo Jesus. Podemos dizer que Davi também termina bem.
Embora tenha acontecido muitas coisas, ele começa, mas ele termina bem. Essa é a vida de Davi. E com isso, como Davi faz aqui para nós nessa manhã, no final de sua vida, um homem idoso já, poderia estar cansado, abandonando tudo, deixando tudo para trás. Olha, vá, vocês toquem o barco, porque eu já não tenho mais forças para nada. Do contrário, assim como Davi, o próprio Senhor Jesus Cristo orientou a Josué para que ele fosse forte e corajoso, Moisés também orientou os israelitas para que eles tivessem confiança que Deus jamais os abandonaria. Davi não construiria o templo, segundo as palavras do próprio Senhor, dizendo que ele não daria continuidade, ainda que tivesse tudo pronto em suas mãos. Moisés não atravessaria o Jordão. Mas veja, as últimas palavras desses homens: sejam fortes e corajosos. Vamos à leitura do texto, então, em 1 Reis, capítulo 2, a partir do verso de número 1, que diz assim: Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão: Estou pronto para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer, e por onde quer que eu for. E o Senhor manterá a promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Você sabe muito bem que Joabe, filho de Zeruia, me fez. O que fez com os dois comandantes dos exércitos de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter. Ele os matou, derramando sangue em tempos de paz. Agiu como se estivesse em guerra, e com aquele sangue e manchou o seu cinto e as suas sandálias. Verso 6. Proceda com a sabedoria que você tem, e não deixe envelhecer e descer em paz à sepultura. Mas seja bondoso com os filhos de Barzilai, de Gileade. Admita-os entre os que comem à mesa com você, pois eles me apoiaram quando fugi do seu irmão Absalão. Saiba que também está com você Simei, filho de Gera, o benjamita, de Baurim. Ele lançou terríveis maldições contra mim no dia em que fui a Manaim. Mas depois desceu ao meu encontro no Jordão e lhe prometi, jurando pelo Senhor, que não mataria a espada. Mas agora o considere inocente. Não o considere inocente. Você é um homem sábio e saberá o que fazer com ele. Apesar de ele já ser idoso, faça-o descer em ensanguentada sepultura. Então Davi descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Ele reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Oremos. Pai, te louvamos nessa manhã mais uma vez. Fale conosco, Senhor. Fale conosco, porque de mim nada pode sair se não for da tua graça, Senhor. Por favor, Senhor, nos conduza em toda a exposição desse texto, para que a tua igreja seja ricamente encorajada, desafiada, consolada, Senhor. Que corações sejam transformados aqui nessa manhã, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Assim eu oro, desde já agradecido, em nome do teu Filho Jesus, que reina e vive para todo sempre. Amém. Irmãos, o tema dessa manhã tem como título O Legado de Davi. E falaremos muito sobre isso. Há questões aqui sendo tratadas, tanto espirituais quanto políticas. O que podemos observar é que está se aproximando o dia de sua morte. E o que fez Davi aqui diante desse acontecimento? Não tem como Davi voltar atrás ou tentar estender um pouco, acrescentar alguns dias de sua vida. Chegar os dias de sua morte. Claramente o texto responde que Davi deu instruções a seu filho Salomão. Ainda que houvesse questões políticas envolvendo aqui o reinado de Salomão e todo o reinado de Israel, Davi primeiramente começa com orientações ou aspectos espiritual antes do político. A sua maior preocupação aqui é para que ele jamais se desviasse dos caminhos do Senhor e guardasse as palavras do Senhor, todo o mandamento do Senhor. Essa foi a filosofia adotada por Davi em toda a sua vida e agora aplicada e recomendada a seu filho. Buscar ao Senhor era uma recomendação, é algo muito comum no Antigo Testamento, que significa buscar com cuidado. O que significa obter um conhecimento da parte de Deus ou algo para um problema, uma percepção de um problema particular. Ele precisa, de fato, buscar o Senhor para ter sabedoria, conhecimento do Senhor
e também para entender o que aconteceria durante todo o seu reinado, com o que vamos ver. Neste caso, Salomão precisava buscar uma obediência cuidadosa à lei do Senhor. É isso que ele deve buscar com cuidado. Temos uma orientação aqui, irmãos, de um pai falando ao seu próprio filho. Isso que acontece primeiro no texto é uma orientação espiritual de um pai que conhece os perigos à sua frente, que sabe aquilo que é viver para Deus, agradar a Deus, um homem chamado segundo o coração de Deus, amado por Deus, que precisa de fato orientar seu filho. Interessante. Antes de Salomão ser chamado rei de Israel, para governar o povo de Israel, ele foi chamado de filho de Deus. O próprio Deus disse: ele será o meu filho, e eu serei o seu pai. Antes dele ser rei, ele era filho de Deus. E aí as admoestações, para o seu filho era: estude a lei do Senhor e obedeça a ela a todo custo. Estude a palavra do Senhor e obedeça a ela. Uma referência do texto que temos aqui se encontra em Deuteronômio 17, não precisa abrir, onde dá os decretos para que o rei assumisse o povo. Não se fosse escolhido um estrangeiro, mas sim alguém do povo. E tem toda a recomendação ali. Inclusive, é uma passagem muito conhecida de nós, que você vai se lembrar, que diz assim: ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, desviará o seu coração. Já conhecemos bem o enredo dessa história. Isso será pregado em 1 Reis, capítulo 11. Ainda no versículo 2, olhe para a sua Bíblia. Estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e seja homem. Seu pai havia aprendido a ter coragem para que pudesse enfrentar as batalhas posteriores à sua frente. Ele enfrentou, de fato, leões, ursos, lutou pelo rebanho, pelas ovelhas do pai de Saul. Ele fez tudo isso que podia fazer com seus braços, com a força que ele tinha, ainda que fosse alguém tão franzino, o menor de todos os seus irmãos, como foi escolhido lá atrás. Mas ele lutou bravamente. Só que Davi não está apenas aqui tratando de aspectos físicos para a vida de seu filho, ou seja, chamando ele a ser um guerreiro vitorioso que pudesse matar, embora Davi apresente aqui um pedido para que ele agisse rapidamente com alguns que estão ali se opondo ao reino. Davi está fazendo aqui não é sobre força física, mas sim chamando Salomão a ter força do coração e da mente. Precisamos de força do coração e da mente, eu explico. Podemos perceber nas palavras do próprio Davi, que não está aqui, mas em outro texto, em Crônicas, 1 Crônicas 22:12, que diz assim: que o Senhor dê a você prudência e entendimento, para que você obedeça a lei do Senhor, o seu Deus, quando ele o puser como líder em Israel. E seguindo a ordem de Deus, diz o seguinte: firmarei para sempre o reino dele, se ele continuar a obedecer aos meus mandamentos e às minhas ordenanças, como faz agora. Salomão era alguém obediente até esse momento e continuaria. Nós vamos ver outros episódios de Salomão, mas não é aqui o caso. O caso é um caso de obediência, de alguém que foi instruído pelo seu próprio pai a obedecer a lei do Senhor. E ele há de continuar obedecendo. O próprio Davi vai dizer: tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Mas se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Salomão, meu filho, se apegue a Deus e aos seus mandamentos. Eu lembro de um jovem chamado Hendrik, e no final do sermão a gente vai ver sobre o exemplo dele. Agora, olhe para sua Bíblia novamente, no versículo de número 4. E o Senhor manterá a promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a sua alma. Veja a grande importância aqui. Não é um esforço físico. Não é um esforço simplesmente de características, de habilidades, manuais que ele pudesse oferecer. Mas sim um esforço, uma disposição do coração e da mente para buscar ao Senhor. É isso que seu filho Salomão precisa. Se ele se agarrar integralmente, totalmente, ao Senhor por meio da sua própria palavra. Se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e me seguirem fielmente de todo o coração. Semana passada, o pastor Miguel disse a respeito de uma palavra que marca todo o livro de Reis. Você se lembra? Qual foi a palavra que o pastor Miguel deixou aqui para nós? Uma única palavra que marca todo o livro de Reis.
O pessoal já está esquecendo o sermão de domingo passado, hein? Divisão. Não foi isso? Estou certo? O pastor Miguel ensinou sobre a divisão que há. Divisão dos corações. Divisão dos reinos. E eu quero apresentar uma segunda palavra que vai caminhar e vai ser recorrente em toda a nossa exposição, em todo o livro de Reis e também perpassa por todo o Antigo Testamento. Obedecer. Se temos divisão acontecendo nos corações, temos uma palavra-chave: obedecer. Com isso, as instruções de Davi foram essenciais para seu filho, não apenas nesse momento. Como eu disse, ele sempre valorizou o ensino das Escrituras, da lei do Senhor ao seu filho. Creio que muitos pais e mães aqui sempre fizeram isso desde criança aos seus filhos. E Davi não fez diferente, mas chega nesse momento aqui que ele faz isso com maior intensidade. O próprio Davi, meus irmãos, orava pela vida do seu filho constantemente. Olha o que Davi vai dizer também em outro texto. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre o coração do teu povo estas disposições e pensamentos, e encaminha o coração deles para ti. Essa expressão é muito bonita. E encaminha o coração deles para ti. Dá a meu filho um coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, e para cumprir todas essas coisas e construir o palácio para o qual tudo preparei. Que coisa magnífica. Davi ora pelo seu filho, Deus dá a ele todas as diretrizes para construir o templo, que não seria ele, mas seu filho. Davi dá em mãos a ele a planta do templo, tudo que ele poderia fazer, as orientações todinha. Mas quanto ao coração do seu filho, somente Deus podia preparar e trabalhar. Talvez você tenha se esforçado muito pela vida de alguém. Talvez você tenha lutado ao ponto de você todos os dias orar, interceder, chamar ao estudo das Escrituras e muitas coisas para cuidar da vida de alguém, do coração de alguém. Mas saiba, quanto ao coração, Deus cuida, assim como cuidou do seu. Só Ele pode dar um coração íntegro. Só Ele pode dar um coração novo, um coração de carne. Se nessa manhã o seu coração ainda está em rebelião para com Deus, está em luta, dividido, saiba, Ele pode dar um coração novo. Ele pode transformar corações, e é isso que Davi está fazendo. Olha, eu posso preparar tudo, mas quanto ao coração do meu filho, só o Senhor pode. Só o Senhor pode, nessa manhã, preparar os nossos corações para fazer a sua vontade, viver da sua vontade em obediência total a Ele. Por isso, a principal lição que temos no texto é deixar de honrar a Deus e obedecer à sua vontade, é adquirir para nossas vidas ruína e destruição. Obedeça, terá bênçãos. Faça o caminho contrário, maldições. Não que Deus tenha prazer em nos amaldiçoar, mas Deus quer a nossa obediência. Deus quer um coração totalmente entregue a Ele. E essa ênfase teológica do texto e de toda a narrativa histórica que podemos observar aqui, a importância de obedecer à lei do Senhor. Talvez você tenha pego seus filhos e matriculado nas melhores escolas que você pode fazer, nas melhores academias que tem no mundo. Tenho acompanhado a vida do nosso jovem Cassiano. Tá forte, né, Cassiano? Às vezes eu fico olhando, nossa, eu fico na academia uma semana, tá aqui Igor, outro valente. Mas não tem maior privilégio para um pai do que matricular seus filhos na escola da obediência. A gente pode colocar ele em melhores escolas, academias, mas se não matricularmos nossos filhos na escola da obediência, de nada vai valer a vida deles. Essas são as virtudes que precisam ser vistas na vida de um líder que será o rei de Israel. Fidelidade ao Senhor e coragem. Ser homem. Eu creio que só podemos fazer isso se colocarmos Deus nessa equação. Fora de Deus não podemos ter uma fidelidade genuína a Deus, um coração totalmente entregue a Ele e sermos corajosos para lidar com tantos perigos na nossa vida, inimigos à nossa volta, um coração muitas vezes entregue a nós mesmos. Por isso, há aqui uma posição muito importante. A tarefa de um rei é diferenciada em Israel para qualquer outro reinado. Por quê? Um rei precisa reconhecer, primeiramente, que ele é súdito de um governo muito maior do que ele pode esperar. Davi sussurra nesse momento, em seu último suspiro de vida, alguns nomes. Assim como o apóstolo Paulo, que no final de sua vida lembra de pessoas que o ajudaram, que o orientaram, mas também de algumas pessoas que foram contra ele, como Alexandre, Latueiro, como outros homens também que causaram muito mal, mas ele lembra de pessoas que estiveram junto dele. Contudo, nós temos agora uma palavra de rei para rei.
Se vimos palavras de um pai para um filho, agora nós temos palavras de um rei, estadista aqui, orientando um outro rei que é seu filho. Há uma tarefa muito grande nas mãos de Salomão, uma responsabilidade gigantesca agora que ele vai enfrentar. Há séries de assassinatos acontecendo, assim como já aconteceu com Adonias, mas há também, então, momentos em que Salomão precisava ter sabedoria para lidar, e eu chamo isso de casos. Caso 1, o caso de Joabe. Joabe foi um homem que atuou de forma covarde com seus componentes ao governo do exército. Joabe foi alguém que se alistou junto com Adonias, o filho mais velho de Davi, para que pudesse usurpar do trono com seus poderes, com suas forças, com o que podia fazer. Joabe foi alguém, então, que age contra Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeté. Em momento que havia paz ali no reino, ele age de forma traiçoeira e mata esses homens friamente. Joabe, por um momento, recebeu das misericórdias de Davi, que viveu a seu serviço o tempo todo, servindo a Davi. No entanto, ele merecia morrer para que a justiça prevalecesse aqui e o pecado não desse continuidade de forma alguma e não trouxesse perigo à paz pacífica de Salomão. O que eu quero dizer com isso? O pecado precisava ser tratado. Não poderia continuar manchado o trono de Israel com o sangue da mão desses homens. É estranho porque há reino de paz com Salomão, mas Davi incentiva seu filho e ordena que ele sim agisse de forma rápida ali. Se no primeiro momento vimos orientações espirituais antes das políticas, agora nós temos orientações políticas aqui. Há um reinado, algo sério acontecendo aqui. Há um reinado de um povo. Veja o verso de número 6. Proceda com sabedoria que você tem, e não o deixe envelhecer e descer em paz à sepultura. O que Davi faz aqui? Ele fala com que seu filho haja de forma sutil, para que ele não seja precipitado nas ações, para que ele não venha agir de forma desorientada nessa ação, que ele precisa tirar Joabe de cena. Ele precisa remover esse homem que, a princípio, estava próximo de Davi, mas não era leal a Davi. Proximidade não é sinônimo de lealdade, meus irmãos. Não é sinônimo de lealdade. O segundo caso é o caso de Simei, filho de Gera. Esse poderia também trazer ameaças ao trono de Davi, ao trono de Salomão. Se você lembrar da vida desse homem, esse é aquele homem que Davi está passando, ele está amaldiçoando Davi, lembra? Apedrejando Davi, lançando pedras a Davi. Veja o verso de número 44, ainda no capítulo 2 de 1 Reis. Diz assim, só passar uma página. E acrescentou, no seu coração você sabe quanto você prejudicou o meu pai Davi. Agora, o Senhor faz cair sua maldade sobre a sua cabeça. Esse homem, no momento da vida dele, até se voltou a Davi, talvez reconhecendo que Davi retomou o poder ali com arrependimento. Provável tomado ali de algum remorso, alguma situação de autopreservação, medo de ser castigado, mas não foi genuíno. E o que fez esse homem? Causou muitos males a Davi, ao ponto dele ir contra a própria Escritura que diz em Êxodo, não blasfemem contra Deus, nem amaldiçoem uma autoridade de seu povo. Ele foi totalmente contra a palavra do Senhor. Davi errou, meus irmãos, em transferir a responsabilidade que ele tinha naquele tempo, do passado, para a vida de seu filho Salomão agora. Não podemos afirmar. Talvez muitos fatores contribuíram para que pudesse agir Davi dessa forma. O que precisa acontecer? Salomão tem que agir rapidamente, com sabedoria, e executar esse homem. Veja o verso 9. Mas agora, não o considere inocente. Você é um homem sábio e saberá o que fazer com ele. Apesar de ele já ser idoso, faça-o descer ensanguentado à sepultura. Como eu disse, Davi orienta ele a aplicar a justiça. Não permitir que o pecado continue. Precisa ser tratado. E qual o pecado aqui, meus irmãos? É o pecado da rebelião. Esses homens se rebelaram contra o reino. Esses homens se rebelaram contra Davi e podem se rebelar também contra Salomão. Russell Shedd, comentando a respeito desse versículo 9, ele diz o seguinte: Salomão teria de apelar para a sabedoria, a fim de avaliar a aparente lealdade e obediência daquele que, em tempos difíceis, mostrara-se tão inimigo da família real e afastar o perigo de um traidor em potencial. Davi podia, como um homem experimentado, usar de generosidade para com seus inimigos, mas não quis que o jovem herdeiro recebesse como herança súditos rebeldes. Salomão, você precisa agir, meu filho. E o caso 3 é o caso dos filhos de Basilai. Esses foram exemplos de serviço obediente na casa do rei.
ao ponto de a recompensa que eles tiveram foi uma comunhão pacífica de seus filhos em torno à mesa. Eles participam desse momento, e veja o verso 7. Mas seja bondoso com os filhos de Basilai, de Gileade, admita-os entre os que comem à mesa com você, pois eles me apoiaram quando fugi do seu irmão Absalão. Basicamente, o que está acontecendo aqui? Davi está orientando seu filho, lembrando ele que inimigos se oporiam ao reinado, mas que também teriam amigos que o auxiliariam. Você tem inimigos? Sim. Se você ama esse Deus, esse evangelho, você tem inimigos. O próprio Senhor disse isso. Seremos odiados por conta dessa verdade. Mas você também tem muitos amigos que vão te auxiliar nesse caminho. Você tem irmãos e você pode ver isso ao seu lado, nessa igreja, nessa manhã. E por fim, a morte de Davi. Me chama a atenção que meu último sermão pregado aqui na série do Antigo Testamento, em Samuel, se vocês se lembram, foi em 1 Samuel, capítulo 16. Foi sobre Davi sendo ungido como rei por Samuel. Lembra a escolha de Davi? Samuel vai lá, olha alguém, fala, é esse, Eliabe. Não, que Eliabe? Em minhas palavras, deixa de ser besta, Samuel. Tem quem lá? Ah, tem um menor, está cuidando de ovelhas. Chama esse então. Chamam Davi. Sim, é esse, pode ungir. E eu preguei esse sermão. E pela graça de Deus, agora eu estou encerrando um ciclo, não que eu tenha pregado todas as mensagens, com a morte de Davi. É um privilégio de Deus para a minha vida, aprender com a vida desse homem. Há uma metáfora aqui para a morte de Davi, que é o descanso de Davi. Talvez na expectativa de despertar no momento futuro, assim como nós, aqueles que morreram em Cristo, que vão morrer em Cristo, estar com Cristo, um dia ressuscitarão com seus corpos transformados. Davi e Saul, ambos reinaram por 40 anos, assim como seu filho Salomão. Davi experimentou a bênção de Deus como um guerreiro, um poeta, um músico, um comandante militar, um administrador e um homem de Deus. Para os nossos dias, se eu for olhar aqui, eu penso, é o pastor Miguel, só pode. Guerreiro, poeta, músico, comandante militar, administrador e homem de Deus. Quando eu li isso, eu falei, acho que é ele. Mas que o imita, né, pastor? Que usa Davi como homem que pode imitá-lo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imitar esses homens faz bem a nós. Em todo tempo, Davi botava seu coração diante de Deus e era voltado a agradar a Deus e fazer a sua vontade. Provavelmente, Davi morre aos seus 70 anos de idade, visto que ele começa o seu reinado aos 30 anos. A minha matemática boa e simples, 30 mais 40, 70. E Saul também morre aos seus 80 anos de idade. Não fica difícil observar a vida desses reis em sua morte, em suas vidas, de forma dramática, num contraste. Do tipo, Davi morre em paz, mas Saul morre na batalha. Davi morre na vitória, mas Saul morre na derrota. Você se lembra que no reinado de Davi, no início do reinado de Davi, com Saul lá, os inimigos do povo de Israel eram os filisteus, e eles dominavam. Mas quando Salomão assume o reino, começa a reinar, Israel se encontrava em paz e em controle dos seus vizinhos. Você já deve ter ouvido de uma canção que fala de onde vem a paz que tenho agora. Ou das palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não dou-a como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Sim, essa paz foi concedida pelo próprio Deus ao reinado de Salomão. E ele diz assim, o Senhor, mas você terá um filho que será um homem de paz. E eu farei com que ele tenha paz com todos os inimigos ao redor dele. Seu nome será Salomão, e eu darei paz e tranquilidade a Israel durante o reinado dele. Você não é o rei de Israel. Você não é o rei de Israel nessa manhã. Mas eu quero fazer dessas palavras a minha oração sobre a sua vida, que Deus te dê paz, paz do alto. Paz e tranquilidade, onde o Senhor vai dizer, eu darei paz e tranquilidade. Como eu disse, talvez o seu coração esteja rivalizando com muitas coisas nessa manhã. Coisas que você quer tanto. Coisas que você já não consegue ver mais distante de você, lutas incansáveis na sua vida. Mas eu quero dizer, com as palavras do próprio Senhor, eu darei paz e tranquilidade aos corações.
O reinado estava em guerra, Davi havia matado. O reinado de Salomão começa com alguns assassinatos ainda, não começa muito bem. Salomão vai pedir por sabedoria mais à frente. Salomão mesmo vai orar pelo seu próprio coração. Dá, Senhor, a mim sabedoria, dá um coração que te sirva. Mas, como eu disse, só o Senhor pode dar um coração íntegro e paz verdadeira. A nossa paz é desfrutada da verdade. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Você nessa manhã pode dizer, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus de sua vida. Então você tem dessa paz. Quero concluir, então, meus irmãos, com algumas aplicações, rapidamente. Como está o seu coração nesta manhã? Dividido ou totalmente entregue ao Senhor em obediência? Talvez você chegou aqui com o coração dividido, mas que você saia daqui com o coração totalmente entregue ao Senhor em obediência. Não por suas forças, não porque você pode mover o melhor da sua religiosidade, da sua vida a Deus, mas porque você olha para aquele que é a obediência perfeita e pode ver nele um caminho para que você possa obedecer. Embora sendo filho, aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. Se tornou a fonte de salvação para todos nós. Olhe para a obediência perfeita em Cristo. Eu quero falar de 2 legados também. Falamos do legado de Davi, 2 legados são importantes para a nossa vida, e eu perguntei no início, o que você tem deixado para gerações futuras? E o primeiro legado é o legado da oração. Pelo que você tem orado na vida de seu filho, ou familiares, ou pessoas próximas. Talvez pessoas oraram por você e você nem sabe. Talvez seus filhos nunca tenham ouvido das suas orações, mas eles foram abençoados. Ricamente abençoados e guardados por Deus, que ouviu o seu pedido. E sabe qual foi o seu pedido? Se assim não foi, deve ser: dá ao meu filho um coração íntegro, um coração completo na tua presença, Senhor. Se você não fez, faça nessa manhã. Faça por você, faça pelos outros, faça pela sua família. Dá a meu filho um coração íntegro, filhos na fé. Segundo legado é o legado do discipulado, e esse legado é o mais difícil que podemos encarar. Porque esse legado requer de nós uma disposição, uma atitude, isso chamamos de algo intencional na vida de outros irmãos. Temos aqui a irmã Milka, trazendo a sua amiga aos domingos. Isso é um legado do discipulado. Ela tem se preocupado, incentivado, empurrado ela ao testemunho de Cristo. Assim como creio que cada um dos irmãos faça isso. Isto é o legado do discipulado, construir discípulos, filhos espirituais que nos trazem maior alegria por continuarem a andar na verdade de Deus. Lembra do Hendrick, o jovem que eu falei? Esse jovem tem 17 anos de idade. Eu conheci ele lá em Atibaia, na igreja de ministério, final de semana. E o músico daquela igreja, um outro jovem também, da qual eu sou líder dos jovens lá, me colocaram numa liderança de jovens ainda lá, para trabalhar mais um pouco. E numa EBD, aquele jovem chegou ali, o Hendrick. E o irmão dele, o primo dele, pediu para que eu me aproximasse dele, cuidasse dele de alguma forma. E eu vim embora e não pude continuar aquela conversa, conversei com ele poucas horas ali naquela igreja, e ele ia se mudar, ia para Mariporão, uma cidade antes de Atibaia. E ele falou que estava em problemas de seu relacionamento, que ele queria muito mudar o coração de uma jovem que era sua namorada. E eu falei, você não vai conseguir, meu amigo, esqueça isso. Eu já tive experiências boas, então esqueça isso. A gente não muda o coração de ninguém. De ninguém. E aí ele falando sobre igreja, aí eu orientei ele quanto a buscar uma igreja bíblica, e muito mais, conversei, aí conversamos pelo WhatsApp, muitos áudios conversando, e passou os tempos das minhas férias, eu esqueci do Hendrick. E aí naquela coisa de mensagem que a gente faz, né, vamos lá visualizar para ver se a gente esqueceu de responder alguém, e eu fui procurar e olhei o Hendrick, eu falei, meu Deus, o Hendrick, quanto tempo. E aí eu fui ver, eu tinha respondido ele em dezembro. Isso foi sábado agora. E aí eu mandei uma mensagem para ele, como de costume, como está, meu amigo? Ele, como está? Essa pergunta... Faz tempo que a gente conversa. Ele escreveu assim, ele mandou no áudio, ia colocar aqui. Desde a última vez que a gente conversou, e o tom desceu. Eu já fiquei preocupado. Mas quando ele concluiu a sua frase, ele disse o seguinte, eu me aproximei tanto de Deus. Coisas gloriosas têm acontecido na minha vida. Eu me tornei membro daquela igreja. Inclusive, Rodrigo, eu estou voltando de um culto agora. Nossa. Aquilo marcou a minha vida. Isso é o legado do discipulado. No início desse sermão, nós ouvimos falar da irmã Nilda, promotora de missões, que tem se preocupado com a vida de tantas outras pessoas, aos 81 anos de idade. O que me leva a refletir nas palavras do apóstolo Paulo, em Tito 2, onde ele fala, olha, quanto aos mais velhos, ensinem a eles.
Quanto às mulheres mais velhas, ensinem a elas serem moderadas, não serem entregues ao vinho, mas que elas possam ser exemplo para as mais jovens a amarem seus maridos e a submeterem a eles. E quanto aos jovens, encorajem a estes também. Lembro do apóstolo Paulo dizendo ao jovem Timóteo também: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Meu filho, Timóteo, você que ouviu as minhas palavras e na presença de muitas testemunhas, agora confia essas palavras a outros, a homens fiéis e idôneos, e que esses possam ser capazes de ensinar essas palavras a outros homens. Veja, de Cristo para Paulo, de Paulo para Timóteo, de Timóteo para homens fiéis e idôneos, habilitados a pregar e a ensinar outros, que vão ensinar outros homens, até chegar a nós. Ela vai passando. Isto é, o legado do discipulado. Jesus ensinou seus discípulos. Não ensinou? Se assentou com eles no monte, ensinou muitas coisas, por meio de parábolas, muitos ensinos, para que eles continuassem. Jesus fez dos seus discípulos continuadores do seu trabalho. O que nós somos nessa manhã? Continuadores do seu trabalho. Por fim, o legado de Davi, de forma macro, não consiste em riquezas materiais, isto é imaterial. Davi morreu rico. Se você não sabe, Davi morreu rico. Flávio Joséfo, historiador, vai dizer que foram buscar no seu túmulo e encontraram muitas riquezas em alguma ocasião. Não tem comprovação bíblica para isso, mas a maior riqueza que Davi deixou não foi material, mas foi a sua integridade. Você pode abrir sua Bíblia no Salmo de número 78, a partir do verso 70, rapidamente. Salmo de número 78, verso de número 70. 78, verso 70 diz assim: escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio das ovelhas para ser o pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança. E de coração íntegro, Davi os pastoreou com mãos experientes e o conduziu. Não foram riquezas materiais. Davi deixou um coração íntegro de exemplo ao seu filho. Essa foi a maior riqueza. A Bíblia não oculta, em parte, alguns pecados e a falha de caráter dos seus filhos. Tudo que foi escrito para nós, a vida desses homens, foi escrito para o nosso ensino, para que possamos ter perseverança e assim mantemos esperança. Qual o papel das Escrituras, então, para a nossa vida nessa manhã? Qual o papel das Escrituras? O que ela pode fazer e nos ensinar nessa manhã? Nos advertir por meio do exemplo, bem como nos encorajar. Davi, aos nossos olhos, foi alguém bem estranho em suas atitudes. Talvez se Davi entrasse por essas portas aqui, com toda a sua história de vida, com todos os acontecimentos, suas falhas, a gente nem aceitaria Davi. Talvez a gente fala, não, olha aí, esse precisa ser excomungado rapidamente. Olha o que ele fez. Olha os pecados que Davi cometeu. Ele é tão repugnante como o filho da nova aliança. Contudo, Davi serviu ao Senhor em toda a sua vida. Na sua geração, ele brilhava como uma resplandecente luz em prol do Deus de Israel. Na sua geração, ele brilhava como luz resplandecente em prol do Deus de Israel. Atos 13, 36 diz o seguinte: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Qual o legado de Davi? O seu compromisso para com Deus, o seu rei, e a sua fidelidade a ele e a sua palavra. Tendo servido Davi ao propósito de Deus em sua geração. Vamos cair? Deus há de nos levantar. Mas sirva a Deus, aos propósitos dele, na sua geração. Você tem uma Bíblia em suas mãos? Tem? Seja ela em papel, impressa, ou seja ela no seu celular. Feliz é o homem que possui uma Bíblia. Ela está aí. Mas feliz ainda é aquele que a lê. Você tem lido a sua Bíblia? Eu vejo que alguns irmãos postam lá no Instagram a leitura, eu converso com alguns irmãos compartilham sua devocional. Semana passada eu estive com um casal de amigos, eles compartilharam sua devocional comigo, fizemos juntos, foi uma benção. Mas J.C. Ryle termina a frase dizendo: mas o mais feliz de todos é aquele que não só lê, mas obedece. Essa é forte, né? Como dizem alguns.
ter ela, ler, não sei, mas meditar e obedecer, sim, esse homem é feliz. Eu convido a equipe de louvor aqui à frente mais uma vez, para a gente cantar apenas primeiro refrão da música Dá-me um coração igual ao teu, como ouvimos nessa manhã. Se talvez esse coração não seja totalmente entregue ao Senhor, se esse coração ainda está vivendo por suas próprias vontades, se há um rei no seu coração e esse rei não é o Senhor, que nessa manhã... Oi? O hino todo. Vamos cantar, fique de pé e faça dessa canção a sua oração com tudo que ouvimos, entregue o seu coração ao Senhor nessa manhã. Não espere mais. Peça a Ele um coração íntegro, um coração completo.